Olá, queridos, paz do Senhor, bom dia a todos, que alegria, que prazer sempre tê-los aqui conosco, né? É uma bênção, né? Vamos cantar o hino de número, hino da nossa harpa cristã, 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amou-me, concedeu Jesus, gozo santo e celeste. Cristo deve, o severo será, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor-me concedeu Jesus, gozo santo e celeste. Cristo breve o céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz brilhar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Será, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação, venha a Cristo hoje receber perdão. Sem mais tardança, Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor concedeu Jesus, gozo santo e divina luz. Cristo breve o céu descerá, e consigo então me levará. E consigo então me levará. E consigo então me levará. É isso, vamos lá. Hoje, Levítico 5, 5 a 10. Será, pois, que culpado, sendo uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado. Pecou uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado. E com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Muito bem, queridos, muito bem. Nós estamos aqui, a oferta pelo pecado involuntário. A oferta pelo pecado involuntário, né? Que é chamado de culpa.
E essa palavra culpa, nós temos aqui a raiz hebraica, que pode ser Hashem. Quando você olha para o próprio texto hebraico, pode ser Hashem ou Hashem. Hashem ou Hashem. Então nós temos aqui essa palavra que quer dizer culpa, que quer dizer ofensa, que quer dizer transgressão. Esse é o sentido de Hashem ou Hashem. Culpabilidade, uma ofensa. Ok? Então a primeira coisa que você vai analisar é que o texto está falando da culpa. E estamos definindo o que é culpa. Não estamos tratando aqui de um pecado deliberado. Aquele que a pessoa faz consciente, aquele que a pessoa quebra a lei porque quer. Os irmãos podem observar que todos que cometeram, lá em Israel, todos que cometeram pecado deliberado, eles foram mortos no deserto, não entraram na terra prometida. Ainda nós vamos chegar e mostrar, quando chegarmos em Números, que na verdade todos que cometeram pecados deliberados com rebeldia, com teimosia, sendo conscientes daquilo que estavam fazendo e praticavam porque queriam, para afrontar a Deus, afrontar a Moisés, afrontar a Arão, todos ficaram mortos no deserto. Ou seja, tornaram-se cemitérios de corpos jogados no deserto. Por quê? Porque pecaram de modo deliberado. Quando nós falamos do pecado pela culpa, seria aquele pecado acidental, aquele pecado que a pessoa tinha errado por desconhecer ou por algum comportamento comprometedor. É nesse particular. Mesmo assim, quando a pessoa tomava conhecimento, ela entendia que era culpada daquele pecado, culpada daquela falha, culpada daquele erro. Então ela vinha para pedir perdão perante o altar do Senhor, ok? Então nós temos aqui, antes que a pessoa fizesse a oferta da culpa, ela teria que fazer a confissão. Não era primeiramente ofertar o animal. Antes, ela teria que reconhecer o seu pecado e fazer a sua confissão, deixando claro qual era o seu erro, qual era o seu pecado. Não adianta tentar buscar perdão ocultando o pecado. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, só há perdão para o pecado confessado. Ocultá-lo, negligenciá-lo, rejeitar é, na verdade, atrair maldições para a sua vida. O rei Davi, ele ocultou o pecado dele aproximadamente 1 ano. Quando você lê o Salmo 32, quando você lê o Salmo 51, você vê que isso trouxe consequências morais, ok? Depois que Davi pecou, ele ficou sem moral. O filho dele aproveitou-se da fragilidade. Por que ele ficou sem moral? Porque você vê que para esconder o pecado dele, ele se dá ao mais baixo nível. Como por exemplo, ele faz uma carta dando a sentença de morte para Urias. Ele faz um fingimento tentando embebedar o marido. Veja o que uma pessoa no pecado faz. Uma pessoa no pecado, quando tenta ocultá-lo, ela vai para um nível moral e ético o mais baixo possível. Davi tenta embriagar o seu melhor soldado para forçar ele a deitar com a esposa, para dizer que o filho era dele. E ela já estava grávida. Você percebe que Davi, ele manda a carta com a sentença de morte para o seu soldado, que dormiu a noite toda na frente do palácio, porque não quis ficar no melhor, sabendo que o povo de Deus estava na guerra. O pecado é muito sujo, gente. O pecado é coisa horrível, o pecado é uma coisa tremenda, o pecado é uma coisa absurda. O pecado é uma coisa que, na verdade, atinge o ser humano e o leva ao mais baixo nível, uma situação deplorável. Isso é horrível. Então, você já observaram que quando a pessoa está em pecado, por exemplo, o marido, quando começa a trair a mulher, ele se dá para mentir,
ele marca encontro, e aí quando a esposa pergunta onde ele estava, ele diz que estava em outro local. Ele começa a falar mal da Bíblia, mal de pastor. São pessoas que estão em um nível baixo. E começa a culpar todo mundo, culpar que a igreja não tem amor, culpar que ninguém lhe ajuda. Mas ele já está em pecado. Veja que para haver o perdão da culpa, reaver, era necessário, em primeiro lugar, a confissão. A confissão. Então, tem que vir e tem que confessar os seus pecados. Nós lemos 1 João, capítulo 1, verso 7 e o verso 9. Isso está claro. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele está pronto para perdoar os nossos pecados, desde que haja uma confissão verdadeira. Então, nós temos aqui duas coisas interessantes que são distintas. Nós temos a oferta, que era do holocausto, queimar o animal, e nós temos a oferta pela culpa. Uma é diferente da outra. Nesse caso aqui, primeiramente, deveria vir a oferta pela culpa. Depois era seguida da oferta do holocausto. Então, em primeiro lugar, confissão de pecado. Ambas são distintas. Você está vendo? Ambas são distintas. O pecado oculto de Davi, como eu estava dizendo, o levou para um nível moral baixo. O pecado oculto de Davi o levou para uma fraqueza e um fracasso espiritual. Ok? Vocês sabem realmente que nós temos 3 tipos de morte na Bíblia, né? Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e nós temos a morte eterna. E nós podemos analisar que o cristão, às vezes, ele pode morrer fisicamente, mas ele não morreu espiritualmente nem eternamente. Mas há pessoas que morrem dos 3 tipos de mortes. Davi morreu espiritualmente, morreu moralmente, e isso trouxe consequências horríveis para a sua vida. Além da consequência moral e espiritual, a consequência para a família. A espada nunca mais saiu da sua casa. Sabe qual é o conselho aqui? Não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. E se você pecou, aí você precisa se voltar claramente para a palavra de Deus. Eu estava agora ministrando ali em Recife, e uma coisa interessante, que a gente, quando cita 1 Coríntios 10, a gente sempre cita, veio o verso 11. 1 Coríntios 10, verso 11, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Muita gente está aqui, né? De lá. Meus irmãos, lá de Recife, isso, muitos irmãos falaram, pastor Aziel, sempre eu estou, uma igreja maravilhosa, eu estive aí mais a minha esposa, uma igreja acolhedora, uma igreja que recebe bem, uma igreja que abraça bem. Fiquei muito feliz de estar aí com os irmãos, com o pastor presidente, pastor Ailton José, a esposa, a irmã Judite, um casal esplêndido. A primeira vez que eu sentei com o pastor Ailton, conversei, é um homem de Deus, é um homem que sabe sorrir, acolhedor, que trata bem os seus pastores. Eu fiquei surpreendido com o pastor Ailton José, não o conhecia e tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa não tem contato com uma pessoa e não conhece bem, mas eu fiquei maravilhado e encantado. Essas são as palavras. A igreja aí de Recife, como é que eles chamam lá? Bem, tem que assoletrar. IADEP, né? Mais ou menos. E aí, meus irmãos, escreve aí que eu me confundo, né? O pastor Nadir Jackson, o irmão William, que nos tratou com tanto carinho, o irmão Eliel, são pessoas nossas, né? E toda essa igreja maravilhosa. Pastor Barreto, um abraço, Deus abençoe, né? Voltando ao nosso assunto, estamos mostrando que não vale a pena ocultar o pecado. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Está vendo? Então, veja bem, o que nós podemos analisar é que quando atentamos para essa particularidade, olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aí quando um pastor vai doutrinar, o irmão diz assim, pastor,
nós queremos também dizer para o Senhor, ter cuidado, porque você é humano e você pode pecar. A irmã vai dizer, olha, irmão, você está em adultério, confessa seu pecado. Ela diz, tu também pode pecar, irmã, não me acusa não. Não é essa a hermenêutica do texto. O apóstolo São Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava arrogante e que tinha muitos ali que se achavam fortões na fé. Aí o apóstolo São Paulo pega um texto bíblico e diz, olha, olhem para aqueles que se colocaram como vocês. Todos caíram. Essa era a ideia de Paulo. Não é acusar quem prega contra o pecado, quem prega contra a maldade. Senão amanhã ninguém vai pregar, irmão, contra o pecado. Tem irmão que diz assim, eita, o pastor só prega contra isso, e aí tá cheio de pecado, igreja, púlpito, aí tu ainda acha ruim. Lá não, o apóstolo São Paulo, quando ele diz, olha, quem está em pé, cuidado para que não caia, ele estava falando dos fortões, porque tinha dois grupos em Corinto, o grupo dos fraquinhos e o grupo dos fortões. E os fortões achavam que podia beber, achavam que podiam entrar na casa de qualquer pessoa para comer comida sacrificada aos ídolos. Era assim que eles achavam. Aí o apóstolo Paulo estava dizendo, cuidado, pessoas lá agiram dessa forma lá atrás e não entraram na terra prometida. Ele estava combatendo o espírito soberbo, de arrogância, de orgulho. Deu aí para entender agora, irmão? É assim, porque hoje tem irmão que peca, e quando o irmão vai dizer, irmão, olha, procure vigiar. Irmão, cuidado também que tu é carne. Não é nesse sentido aí que a Bíblia está falando, não. Então, muito cuidado para você não interpretar errado. Pecava, tinha que haver o oferecimento pela culpa, antes da oferta do holocausto. Olhem para cá. Não precisa você ir. Se você for buscar a Deus em pecado, Deus não vai te ouvir. Se você for buscar a Deus, orar, o irmão está adulterando, a irmã também, ou o irmão está com outro pecado, não é só adultério não, mentira, falsidade, briga, desunião, você está em pecado, não adianta levar o melhor cordeiro para Deus, não tem vantagem. Não adianta levar o melhor novilho para Deus. Antes da oferta pelo pecado, a oferta do holocausto, ele queria a oferta pela culpa. Mas antes de fazer essa oferta pela culpa, tinha que ter o quê? A confissão. Não bastava apenas levar o animal, levar o objeto, tinha que ter a confissão. Sem confissão de pecado, não tem perdão, não tem. Ok? Então, é muito importante nós atentarmos para isto. Nós, com todo respeito aos católicos, nós não temos a confissão auricular, nós não seguimos ela. O que é esta confissão? Aquela confissão que a pessoa tem que ir ao sacerdote e confessar o pecado, que ele é o único que pode perdoar, ele orar. Não, nós entendemos o seguinte, que quem perdoa o pecado é Deus. Quando o irmão vai ao pastor, ele vai porque ele tem comunhão com a igreja e ele peca contra Deus e contra a igreja, porque ele é membro do corpo. Está lá em 1 Coríntios 12. Quando um peca, afeta todo o corpo. Então ele vai ao pastor e conta para o pastor, pastor, eu pequei. O pastor é o sacerdote que perdoa pecado? Não. Inclusive o pastor, ele vai orar encaminhando aquele irmão a Deus, porque o pastor foi colocado na igreja para cuidar do rebanho. Então, nós não temos a ideia de que o pastor tem poder para perdoar pecado, porque lá em Mateus 9,6, só quem perdoa pecado é Deus. Agora, quando você lê Mateus, vive aí se é o 40, 10, 40, ou 32, não me foge a memória. Quando você lê Mateus, a Bíblia diz que Deus colocou homens como representantes dele aqui na terra para orar pelas pessoas que cometem pecado. Vamos lá. Vê se é o 40. É o 40? 10, 40, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. É isso mesmo, é o 40. É o 40. Olha aí. Quem vos recebe, a mim me recebe. Ó, quem vos recebe, a mim me recebe. Veja que Jesus estava dizendo, aquele que recebe o meu enviado, está me recebendo. Isso é autoridade delegada. Jesus colocou, foi homens. Jesus não colocou anjos para perdoar pecado. Jesus não colocou anjos para fazer orações por nós. Jesus colocou uma liderança. Por que é interessante isso? Porque tem crente hoje que diz assim, eu não confesso meu pecado para pastor, eu confesso para Deus. Pois tu não vai para o céu nunca.
tu não vai para o céu nunca, e eu te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que Cornélio fazia esmola, está lá em Atos 10, orações. E ele estava orando, ele já poderia ter o seu pecado perdoado, mas ele mandou chamar quem? Mandou buscar Pedro, o próprio anjo de vai chamar Pedro. Por quê? Porque Deus colocou homens para cuidar da obra dele. Está lá em Efésios 4, 11, 12. A uns colocou Deus na igreja. 1 Coríntios 12, 28. Então tire essa sua ideia, viu, irmão? Tem irmão hoje e irmã que comete adultério, comete roubo, comete o que não presta. Aí ele mesmo diz, eu vou orar aqui a Deus e Deus que me entende. Não. Tu és membro de um corpo, tu não vives isolado. Tu tem que confessar ao corpo, à igreja. Meu Deus do céu. Aí o pastor, ele vai saber como tratar. O pastor não perdoa pecado, mas o pastor encaminha o pecador a quem? A Deus. Então tem que ter confissão. As posses. Nesse caso aqui, se a pessoa fosse ofertar e não tivesse condição de dar uma cabritazinha, como o próprio texto ele está falando aí, ou uma cordeira, ele levava uma rolinha ou um pombinho, que era pobre. E o rito, ele se seguia quase como do holocausto, sendo que o sangue era colocado nas paredes do altar e também nas suas bases. Alguns dizem que no oferecimento, uma daquelas aves era oferecida a Deus, e a outra ficava para a posse do sacerdote. O mais importante aqui é que no caso do pecado involuntário, a culpa, esse pecado chamado de culpa, tinha que haver a confissão. Então, que Deus te abençoe, medite nisso em nome de Jesus. Vamos orar a missionária Aderian, orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um devocional, por mais uma manhã na tua presença. E agora, Senhor, nós queremos te agradecer também pela vida de cada um internauta, cada um irmão que também está cultuando conosco. Que essa palavra pregada, Senhor, possa surgir um grande efeito na vida de cada um. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa transformar. Que a partir de então, Senhor, essas pessoas venham viver uma vida, um modo de viver diferente. Verdade. E que o teu nome seja glorificado através de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Nós temos aqui alguns... A irmã Rafael está aniversariando hoje. E nós temos aqui também, só um instante, o irmão Gedia Elza pede oração pelo filho dela, Caio Alex, que está aniversariando hoje, uma Gedia Elza. E o pessoal colocou aqui o nome, é IEADPE. IEADPE, não é isso? É. IEADPE, pronto. Que significa, colocaram também o significado, eu pensei que eu tinha... Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, em Pernambuco, né? Isso. E temos também o irmão Gabriel, que está aniversariando. O irmão Gabriel foi outra coisa. Ele disse que há um tempo discutiu com a tia dele, há anos atrás. Sim. Hoje eles vivem normal. Mas ele disse que de vez em quando veio à mente deles essa situação. Então ele perguntou, deve pedir perdão? Sim, não tem coisa melhor confessar. E quando você faz essa confissão, relatando, porque tem pessoas que dizem assim, não, só precisa orar. Não, você tem que reconhecer sua culpa, eu pequei. É isso que o filho pródigo fez. Nem que seja o outro, né? Nem que seja o outro. O importante é você não guardar tristeza, ressentimento, pensamentos. Libere o perdão. Charles Swindoll, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que quando você libera o perdão, você sente o alívio na alma, na consciência. E aí pronto. Se o outro não te perdoar, problema dele. Mas você já pediu perdão. Então fique com a sua consciência livre. Então não tem coisa melhor. Faça isso que é o correto. Parabéns pra vocês. Vamos lá. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Também um irmão que está se reconciliando. Um irmão que está se reconciliando, amém. Sim. Não há coisa melhor do que voltar para a casa do Pai.
e quando se volta para Deus, recebe o perdão dos pecados, né? Deus abençoe. Lê aí, Provérbios 3 primeiro, lê o verso 2. Provérbios 3, olha o que diz a Bíblia. A todos os aniversariantes que desejam essa passagem bíblica. Filho meu, não te esqueças da minha lei. O teu coração guarde os meus mandamentos. Isso, filho meu, não esqueça das tuas leis, guarde os meus mandamentos no teu coração. Porque eles aumentarão os teus dias. Quer ter dias aumentados? Pastor, eu me lembro que a pessoa falava da fonte da juventude. Olha aí a fonte da juventude, a palavra. Quer aumentar os dias? Ela aumenta teus dias. E o que mais? E te acrescentarão anos de vida e paz. Mas não é só aumentar os anos. Ela vai te dar anos de vida e paz. Senhor, abençoe teus filhos. Que essa data seja portadora de muitas outras. Que os sonhos, anelos, desejos sejam realizados segundo o teu querer e a tua vontade. Traz paz, saúde e prosperidade para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. E o irmão Dalton, que está se reconciliando. Senhor Deus, teu filho que volta para a tua casa, recebe com teu amor, com um abraço de perdão, pois o Senhor é o Deus que concede misericórdia. Ajuda teu filho, que ele agora possa caminhar essa nova jornada da fé, em amor, em comunhão e fé, cheio do teu Espírito Santo. Ajuda-o em tudo, em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe.